Claro que a Bíblia não é um livro de ciências, né? O propósito é outro, é um livro espiritual, o propósito é mostrar o plano da redenção de Deus, enfim. Mas quando ela fala em ciência, às vezes diretamente, em outras de forma mais tangencial, acerta em cheio. Tem uma listinha que eu apresento aqui no meu livro, Ana, que é a História da Vida. Eu diria que esse meu livro aqui é uma espécie de introdução ao criacionismo, né? Tem um capítulo só sobre essas chamadas antecipações científicas na Bíblia. Eu listei aqui apenas algumas, porque senão o nosso tempo iria para o espaço, né? E falando em espaço, nós temos ali o texto de Jó, capítulo 26, verso 7, em que diz assim: Deus suspende a terra sobre o nada. Hoje a gente chama esse nada de vácuo, né? Na linguagem bíblica, ali não científica exatamente, é chamado de nada. Só que interessante, Ana, que quando Moisés escreveu esse texto, 1500 anos antes de Cristo, no Egito, e ele estudou no Egito, a teoria, a hipótese científica da época, digamos assim, era de que a terra fosse plana e apoiada sobre 5 colunas. Acontece que Moisés, quando sai do Egito, desaprende tudo isso e registra na Bíblia aquilo que Deus lhe mostrou, que a terra não é plana e que ela está flutuando onde? No espaço, no nada, né? Um outro texto interessante é Jó também, 28, 25, ali é dito que Deus regula o peso do ar, o peso do vento. Dizer isso para um egípcio no tempo de Moisés também poderia parecer loucura, né? Dizer que o vento, o ar tem peso, né? Só que em 1600 e alguma coisa aí, Torricelli inventou um instrumento chamado barômetro e pela primeira vez se provou que existe pressão atmosférica, ou seja, peso do ar. O ar, a coluna de ar sobre nós aqui exerce um peso, né? uma pressão. Já estava lá em Jó, 1500 anos